Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aliás, a paz com aqueles a quem Cristo verdadeiramente libertou. Meu nome é Josafá Agra e hoje eu venho conversar com vocês sobre esse vídeo aqui, que me deixou completamente perplexo e indignado. Acabei de ver o vídeo dessa mulher, Cássia Paiano, como ela fala o nome dela, e esse vídeo é simplesmente chocante. Deixa qualquer um que já abriu os olhos e entendeu o que é a Congregação Cristã no Brasil simplesmente indignado. E eu quero que vocês vejam e reflitam sobre o que nós vamos ouvir. Como pode uma pessoa que é vítima de uma doutrina humana de exclusão perpétua vir a público defender esse sistema que a condenou? Dá para você entender? É a mesma coisa que você pegar as pessoas que foram condenadas na ditadura e vir a público agora e defender a ditadura. Faz algum sentido para você? E aí o que eu tenho que perguntar para vocês? Mas o que é isso? Será que é a síndrome de Estocolmo? É como aquele caso da pessoa que é assaltada por um bandido e acaba pegando amor pelo bandido que a assaltou e a prejudicou. É incrível, mas a pergunta que eu vou fazer é: como pode uma pessoa aceitar ser tratada como um cristão de segunda classe, que não tem liberdade na igreja, que não pode orar, que não pode contar o que sente no coração, as obras, as maravilhas que o Senhor fez, e ainda assim chama isso de zelo? Mas que raio de zelo é esse? É o zelo pelas almas ou é o zelo pela tal doutrina da igreja que na verdade tem outro nome? É o zelo pela boa imagem da denominação. Se precisar pisar em você para manter a imagem da denominação intacta, eles vão fazer isso. Mas nós vamos analisar a fala dela, tá, irmãos? Não é muito longo, é 2 minutos e 51 segundos de vídeo. Nós vamos analisar. Mas a pergunta que não quer calar é: por que cargas d'água essa mulher não vai para uma outra igreja? Por que ela não vai para uma igreja onde ela realmente vai ser abraçada, vai ser cuidada? É aí onde mora o X da questão. É neste ponto aonde a pergunta é: por que cargas d'água ela está presa na Congregação Cristã no Brasil? Bem, fica aqui comigo, irmãos, que eu vou dissecar esse assunto. A gente vai ouvir esse áudio dela e nós vamos analisar esse áudio e vamos ver o que de fato acontece no comportamento dessa mulher. Nós vamos analisar aqui como que essa engrenagem da CCB funciona. Como que a CCB consegue, com ensinamento que não é bíblico, anular a dignidade humana dessas pessoas. E o que é mais terrível, a própria pessoa que está com a sua dignidade anulada e pisada ainda defende o opressor. Vamos lá, vamos assistir. Eu vou soltar o áudio aqui primeiro por completo. Tá, irmãos? Eu vou soltar o áudio por completo. Depois eu vou fazer a minha análise, ok? Vamos lá, vamos soltar o áudio aqui. Eu não tenho liberdade na CCB, mas eu não sou contra tirarem a liberdade. Será que vocês vão brigar comigo depois desse vídeo? Vamos lá, eu sou Cássia Paiano, terapeuta cristã, e eu vou explicar pra vocês por que eu não sou contra. Existem casos e casos. Eu hoje sou uma pessoa que nem busca por liberdade, nem quero. Sendo bem sincero, do jeito que tá tudo certo. Agora, vamos falar por que eu acredito que seja correto tirar. A gente sabe que o ser humano é passível de erro, né? E a obra de Deus na Terra, quando eu digo obra de Deus, somos nós ali servindo a Deus, buscando fazer o bem. Não estou me referindo a uma denominação específica. Mas nós somos falhos. Então acontece de às vezes um irmão enfraquecer e cair em pecado. Então assim, se esse irmão continua ali como se nada tivesse acontecido, a mente dele vai entender que ele pode viver em pecado e está tudo bem. E nós sabemos que diante da Bíblia as coisas não são assim. Então por que eu digo que eu concordo em tirar a liberdade? Eu creio que a CCB poderia adquirir um método assim. Aconteceu isso? Chama a pessoa para uma reunião. Conversa, tenta entender o que levou a pessoa a fazer isso. E a igreja deve funcionar como um hospital.
não expulsando a pessoa dali. Então você não vai ir lá pro banco da misericórdia, ficar lá afastado, ninguém vai chegar perto de você, não isso. Mas você vai ser tratado, vai ser ajudado a se afastar do erro, a se afastar daquilo que te levou ao erro. Essa é a visão que eu tenho. A grande questão é que a CCB está mudando, graças a Deus, a gente fica muito contente por isso. Mas nos tempos antigos, e até hoje ainda tem um pouco, né? As pessoas eram muito desprezadas quando acontecia de cair em pecado ou algo do tipo. Então, assim, o ideal, na minha visão, e dentro de tanto que eu estudo a Bíblia, seria, aconteceu algo errado, chama para conversar, irmãos, no que nós falhamos, como podemos ajudar o irmão a se firmar, a se afastar do erro, e estar ali sendo um suporte para aquela pessoa se afastar do erro e se firmar novamente. A partir do momento que aquela pessoa está firme novamente, ela volta aos cargos dela. Então eu acho que poderia sim ter algo assim mais organizado em relação a isso, mas eu não acho que todo mundo possa sair fazendo tudo e não perder a liberdade e tá tudo certo, entendeu? No entanto, gente, devemos lembrar que a obra de Deus na Terra, não estamos me referindo à denominação, estou referindo aos seres humanos que compõem o corpo de Cristo. São seres humanos falhos. Então acontece muito de anciões, cooperadores, errar, acontece de a irmandade ser falha, a mentalidade está mudando, mas ainda temos um longo trabalho pela frente. Então assim, se você é uma pessoa que hoje está sem liberdade, busca Jesus Cristo, a palavra de Deus, se limpar dos erros, se reconciliar com Deus. No tempo certo, você agindo de bom coração, Deus vai tocar no coração das pessoas que estão lá acima e a sua liberdade irá voltar. Mas eu não acho não que as pessoas devam fazer tudo o que quer e tá tudo bem. Não concordo. Bem, irmãos, aqui cabe uma análise, ok? Vamos fazer uma análise aqui. Eu já vou ir pro X da questão aqui. Eu já vou pro X e depois eu vou dissecar. A gente vai ponto a ponto. Ela está confundindo tratamento com decepar. É a mesma coisa que você tem um dedo machucado e aí você opta tratar o dedo, cuidar do dedo, para você não perder o dedo. Em decepar o dedo para que o dedo não venha a contaminar o corpo. Você está entendendo a diferença? A CCB adota o decepar. Ela não está com nenhum pingo de dó e de piedade com o dedo machucado. Eu estou usando a mesma analogia que a Escritura usa, o apóstolo Paulo comparando o corpo, a igreja, com os membros. Nós somos um membro de cada corpo. O que essa moça está sugerindo, e eu vou vir no ponto a ponto agora, não existe na CCB. Não existe esse cuidado de chamar a pessoa para tentar identificar por que aquilo aconteceu, como que nós vamos tratar isso, como que nós vamos cuidar. Isso não existe. Depois que você decepa o dedo, não adianta você passar metiolate no dedo, passar qualquer outra coisa no dedo, porque afinal de contas o dedo tá decepado. A CCB, ela aplica uma penalização perpétua, ou seja, ela não existe um documento da CCB dizendo ou determinando um tipo de tratamento para essas pessoas, ou seja, quanto tempo, depois de quanto tempo que volta a chamar essa pessoa para conversar, para avaliar, analisar, né? Não tem um tratamento, não existe. Eles chamam lá quando você é chamado lá é para examinar qual tipo de pecado você cometeu. E para tentar achar um culpado. Se os dois for, arranca os dois. Se for só um, arranca um. É isso que os anciões fazem. Eles não têm nenhum traquejo para lidar com a situação, para recuperar essa alma. Essa aqui é a base principal, tá? Entenda. O que essa moça está propondo não existe na CCB, que é o tratamento. Ela está confundindo o tratamento com decepamento. Acho que é essa palavra, né? Decepou, igual ela tá decepada, não tem ela não vislumbra nenhuma chance de voltar a ter liberdade. Tanto que ela já começa o vídeo dizendo, eu não tenho e tá tudo bem assim comigo, eu vou continuar assim mesmo. Que é assim que ela fala. Bom, dito isso, agora eu vou com vocês ponto a ponto. Eu separei aqui, né? Eu fiz aqui no Word aqui, eu coloquei as falas delas e os minutos para nós fazer a nossa análise.
Bom, eu vou soltar então de novo a fala dela, tá? E aí eu vou fazer o comentário. Vamos lá. Eu não tenho liberdade na CCB, mas eu não sou contra tirarem a liberdade. Será que vocês vão brigar comigo depois desse vídeo? Vamos lá, eu sou Cássia Paiano, terapeuta cristã, e eu vou explicar pra vocês por que eu não sou contra. Existem casos e casos. Eu hoje sou uma pessoa que nem busca por liberdade, nem quero. Sendo bem sincero, do jeito que tá tudo certo. Agora, vamos falar por que eu acredito que seja correto tirar. A gente sabe que o ser humano é passível de erro. Bom, deixa eu já comentar aqui. Ela já começa dizendo, eu não tenho liberdade. E do jeito que tá tudo certo. É óbvio que não tá certo. Ninguém pode dizer que tá tudo bem ou que isso é indiferente se você está ligado na comunhão da igreja ou não. Porque quando você desliga a pessoa da comunhão da igreja, é como se essa pessoa não fizesse parte da igreja. Você entra no culto porque a CCB não pode te proibir de entrar, porque a lei te protege. É a lei dos homens que eles tanto atacam, é quem te protege. Porque há muitos anos atrás, na década de 60, eles impediam as pessoas de entrar, como eu já mostrei aqui em tópicos. E era falado para a igreja excluir essas pessoas do seu convívio. Essa é a CCB. Se a CCB tivesse poder hoje, autoridade, era bem capaz dela nem permitir que pessoas como você, Cássia, entrassem na igreja. Bom, vamos lá. Aqui ela já fala que ela é a favor de tirar a liberdade. Entenda uma coisa que eu vou falar aqui. Eu não sou contra, e é óbvio que eu não vou ser em disciplinar a pessoa. A pessoa cometeu coisa errada, ela fez algo errado, ela tem que ser disciplinada. Tá? Ela não pode ficar sem correção. Ninguém nunca disse aqui que as pessoas podem pecar à vontade, como muitos CCBanos, defensores da CCB, mentirosamente, né, falam sobre nós como se a gente estivesse defendendo o pecado. Não, a gente só está dizendo que o pecado sexual não é um pecado de morte. Isso não quer dizer que ele não seja pecado. É óbvio que é pecado, mas isso não significa que você perde a salvação. É isso que a gente está dizendo aqui. Bom, ela está confundindo já nesse início de fala correção com extinguir a alma, que é o que a CCB faz. E eu acabei explicando para vocês aqui. Tem uma diferença muito grande em você tratar o dedinho e você decepar o dedinho. Ela tenta fazer uma defesa da CCB apresentando alguma coisa que não acontece na CCB. Então, minha filha, existe uma incongruência muito grande na sua fala, porque você defende uma coisa e você sugere outra coisa. Quando você está sugerindo, é porque você não está querendo mostrar o que de fato acontece. Então, você mostra apenas a sugestão que você está dando. Vocês estão entendendo, irmão? Ah, mas eu acho, irmão, que deveria tratar assim. Tá, esquece o eu acho. Como que está a situação da pessoa hoje aí dentro? A pessoa é pecadora de morte e não tem mais liberdade. Isso é correto? Você, como terapeuta cristã, concorda com isso? Você tem que tratar da CCB real, não a do seu imaginário. Porque a do seu imaginário não tem efeito, não ajuda ninguém. É só o imaginário da sua cabeça. A CCB real, sim, é aquela que está impactando na vida de muita gente. Também não podemos esquecer que a CCB ela acabou com isso adotando uma certa hierarquização de pecados. Eles, não sei quem deu essa autoridade para eles, para classificar o pecado sexual como um pecado sem perdão. Enquanto isso, vários outros pecados piores do que esse, eles chamam de falta e fraqueza. Como enganar, difamar, fazer o mal para outras pessoas, quer passar a perna, tomar a presidência da congregação cristã no Brasil, que isso é uma rotina que tem lá. Eles tomam a presidência do outro, enganando o outro, e para eles tudo isso é apenas falta e fraqueza. Porque essas pessoas vão orar no culto e dizem, perdoa nossas faltas e fraquezas. Eu classifico isso como pior, né? Como pior. Aí é uma questão minha. Por quê? Porque a moça e o rapazinho que se adiantou no casamento, foi lá, né? Acabou, né, deitando um com o outro, tendo os prazeres da vida ali. Eu pergunto uma coisa para você. Eles fizeram mal para alguém?
eles atrasaram a vida de alguém? Eles acabaram trazendo um prejuízo inestimável para a vida de alguém? Não. É lógico que não. Mas é um pecado que eles cometeram, sim. Agora, o camarada que toma a presidência do outro e deixa uma família inteira em desespero, pedindo para o pai voltar, o pai tem que voltar. Um caso que aconteceu na CCBE há poucos dias atrás, há poucos anos atrás. Você não acha que pecados como esse, que impactam diretamente na vida do outro, não é muito pior? Hã? Porque é um efeito onda que vai acabar atingindo outras pessoas. Mentira, difamações, calúnias, engodos, falsas profecias que acabam desvirtuando vidas inteiras, famílias inteiras. Você não acha que esses pecados têm muito mais impacto ruim e negativo na vida dos outros do que aquele que o moço e a moça fez? Com certeza tem, né, irmão? Não tem nem como negar isso, né? Agora vamos aqui para o segundo ponto. Eu não vou soltar aqui, que eu ainda estou mexendo aqui nos aparelhos. Pode ser que suma o áudio dela ou o meu. Então, para evitar, eu já separei aqui as falas. Do minuto 50 ao minuto 1 minuto, aliás, do minuto 0 e 50 segundos a 1 minuto e 20, ela fala o seguinte: chame a uma conversa e tente entender. Essa é a visão que eu tenho. Olha só que bonito. Mas essa, Cássia, não é a visão da igreja. Sabia? Você sabia disso? Essa não é a visão da igreja. Chame a pessoa e tente entender. Você está usando o seu achismo para defender uma doutrina errônea. Para você defender, Cássia, você tem que usar o que realmente é essa doutrina, o que realmente ela faz. Então, como ela não pode dizer, né, porque a doutrina real da CCBE está excluído, acabou. Deus pode até te perdoar, mas nós não. Isso é o que pensa a CCB. Eu estou usando uma frase do ex-ancião presidente da congregação, Cláudio Marsola. Deus pode até te perdoar. Aqui não. Não, aqui não. Agora, esse ano saiu Tópicos de Ensinamento de 2025, classificando que o pecado sexual é um pecado, que é uma blasfêmia, chamou até de blasfêmia e disse que não tem perdão. É pecado para a morte. Lá falou assim: a alma que pecar, essa morrerá. Eles colocaram esse versículo dentro deste tópico. E aí ela segue na fala dela do 1 minuto e 20 segundos até 1 minuto e 30 segundos, 10 segundos ali de fala. Ela diz o seguinte: a grande questão é que a CCB está mudando e as pessoas eram desprezadas. Não, a CCB não está mudando. 2025, eles emitiram um circular e documento. Eu não sei por que vocês continuam inventando essas mentiras, que a CCB está mudando. Pode ver que na fala dela, ela fala o seguinte: a gente vai ter um grande trabalho pela frente. Quando eles falam esse grande trabalho pela frente, significa que não está mudando. Nós estamos tentando mudar. Por isso vamos ter um grande trabalho pela frente. E eu vou dizer para vocês, porque eu acho que isso nunca vai mudar. Eu já falei aqui que a CCB jamais vai remover pecado de morte da CCB. Eles não vão, porque isso faz parte da identidade da CCB. Não vai arrancar. A pregação por revelação nunca vai mudar. Eles não podem, isso faz parte do que a CCB é. Faz parte da característica principal da CCB, é a tal da suposta revelação, que eles vão para a tribuna e aí está o resultado aí, pregando esse monte de heresia. Isso nunca vai mudar. Mas, voltando aqui ao pecado de morte, esse sentimento de culpa na CCB, eles precisam manter para manter o controle das pessoas e a autovalorização da denominação. Quando a denominação tem poder suficiente para poder te barrar, porque a CCB se julga santa, tão santa que você não pode contaminá-la, ela está autovalorizando a própria instituição em detrimento da alma dessas pessoas. E aí tem o isolamento, que também faz parte dessa regra da congregação cristã no Brasil. Essa crença, ela causa
um mal-estar nas pessoas. Acaba isolando elas, mantendo elas em uma espécie de segunda classe dentro da hierarquia CCB. Você tem os CCBanos padrão, que se batizaram e tem toda a liberdade, e aí você tem o grupo, que a Cássia pertence, que é um grupo de segunda classe ali dentro. E é incrível como uma pessoa que é rotulada dessa forma defende esse sistema. E por fim, nessa fala dela, você vê que essa fala dela está servindo ao sistema. Isso é um serviço a esse sistema moedor de alma. Porque o próprio sistema vai ver esse áudio, esse vídeo dela, como outros CCBanos estão vendo, e estão falando, tá vendo só como tá certo? Como o sistema tá certo? Até ela, que é pecadora de morte, concorda. Me desculpa, Cássia, eu sei da sua intenção toda, que né, você está fazendo isso na boa intenção, mas você está prestando um desserviço para quem realmente quer que mude. Esse seu vídeo está dizendo o seguinte: concordo e corroboro, por isso vai continuar essa máquina moendo almas. E aí segue aqui no minuto 30, do minuto 1 e 30 segundos ao minuto 1 e 50 segundos, aconteceu algo de errado. Chama o irmão, ela está falando. Chama o irmão e pergunta, olha só o que ela fala, e pergunta no que nós erramos. Mas nunca que os anciãos vão falar isso, filha. O que você está falando aí é uma utopia, isso aí não existe, isso aí é invenção de sua cabeça. Quando que os anciãos vai perguntar para um pecador ainda, gente, que não vale mais nada para eles? Como que o ancião vai perguntar para ele no que nós erramos, filho? Meu Deus, você pecou, no que nós erramos? Né? Aí, olha só, ela acrescenta dizendo o seguinte, né? No que podemos ajudar? Tá de brincadeira, né, Cássia? Eu vou fazer uma pergunta sincera para você. Te procuraram, Cássia? Não, né? Eu tenho certeza que não. Te fizeram essa pergunta? No que nós erramos, irmã? Não, né? Pois é. Te fizeram essa outra pergunta? No que podemos te ajudar, filha? Não, né? Eu sei que não. Você prestou atenção que você está ajudando esse sistema opressor e enganador? Você está tentando vender uma ideia como se fosse a CCB, mas não é a Congregação Cristã no Brasil. Isso o que você diz e defende. E aí ela acrescentou dizendo que deveria chamar essa pessoa, fazer essas perguntas para ela, dar suporte para ela, até que ela se sentisse firme novamente e retornasse aos seus cargos. Tá de brincadeira, né, filha? Você tá de brincadeira, né? Mas não dá para entender como uma pessoa que é vítima do sistema, ela pega o que é o sistema na mão e ela vai escondendo a parte suja do sistema para tentar mostrar aqui na internet uma CCB que não existe. E você, CCBano, pode ficar bravo comigo, como tem uns que você tá mentindo, mas não fala qual o minuto do vídeo que eu tô mentindo. Diz aí, escreve aí embaixo, qual foi o minuto que eu contei uma mentira aqui? Qual foi o minuto que eu falei aqui que isso não representa a CCB? Qual é o minuto que eu estou mentindo quando eu digo, você foi chamado, filha? Te perguntaram, aonde nós erramos, Cássia? Oh, meu Deus, você pecou, aonde nós erramos, filha? Cássia, no que nós podemos te ajudar? Foi o que ela falou no áudio agora. Aí eu venho aqui e falo a verdade. Quando eu venho aqui e digo, isso não existe lá, isso não é verdadeiro, a CCB não faz essa pergunta, a CCB decepa a alma, aí vem aqui, né? Os desavisados, escreve aqui, esse Josafá só mente, esse Josafá tá mentindo. Você fala que eu só minto, mas a prova de que você que é um mentiroso e não eu, é que você não consegue colocar aí embaixo qual é o minuto do vídeo que eu contei uma mentira. Sabe por que você não faz isso? Porque você sabe que eu tô falando a verdade e você não consegue mostrar a minha mentira, porque o mentiroso é você que está usando essa ferramenta diabólica para defender a sua seita. Mas, respondendo à questão da Cássia, né? Se o ancião viesse mesmo fazer essa pergunta, no que nós erramos e o que nós podemos fazer para ajudar? A resposta é simples. Primeiro, reconheço que vocês erraram, reconheço que essas
que essa doutrina é diabólica, reconheçam que vocês não são guiados por Deus, peçam perdão para o povo. Isso que você deve fazer. Vem, peça perdão para o povo, para a família daqueles que já não estão mais entre nós. Peça perdão e voltem para o Evangelho. De preferência, como vocês já são idosos e não sabem nada, deveriam todos vocês renunciar aos cargos e colocar gente competente, que realmente tem conhecimento da Escritura. É isso que vocês deveriam fazer. Respondendo a pergunta da Cássia, né, que ela está falando aqui, mas o que nós poderíamos fazer? É isso, reconheço que vocês erraram, reconheço que vocês são hereges, reconheço que vocês pregaram muita coisa errada, inventaram muito tópico antibíblico, né, e se arrependam enquanto vocês ainda estão vivos, porque na morte não tem tempo mais para se arrepender. E aí tem mais, eu anotei aqui. Do minuto 1 e 50 segundos até o minuto 2 e 20 segundos, ela diz o seguinte: acho que deveria ter algo mais organizado, mas também não acho que a pessoa poderia sair fazendo tudo e não perder a liberdade. Bom, nesse momento da fala, ela pelo menos reconhece que a CCB não tem organização. Lógico, ela fala isso de forma mais suave, né? Confesso a falta de organização, mas não acho que a pessoa deveria sair por aí pecando. Ninguém nunca falou que as pessoas devem sair por aí pecando. As pessoas têm que ser tratadas de acordo com a Bíblia. As pessoas têm que entender que aquilo que ela fez é um pecado e que ela não pode viver dessa forma. Agora, dizer que ela não tem salvação ou que isso que ela cometeu é um pecado de morte, isso é uma blasfêmia. Quanto à organização que ela está falando aqui, existe na CCB, os julgamentos são feitos sem nenhuma regra. Não tem um regimento interno. Não tem uma regra para se basear na sentença que eles vão aplicar, ou seja, uma regra de disciplinar, não. As pessoas são julgadas ao bel prazer dos anciões, que lá no estatuto chama ajuízo dos anciões. Esse ajuízo significa ao que dá na telha da cabeça dos anciãos. É assim, você é julgado por critério humano que ele pode inventar na hora. Não tem uma regra, não tem uma base, não tem algo justo. Eles não são justos para falar assim, essa aqui é a regra que é usada com todo mundo, tá? E a gente vai ser usado com você, tá? E nessa regra começa assim, né? Qual é o seu nome, blá, e faz um julgamento justo. Eu nunca vi aqui na internet, nem em lugar nenhum, ninguém defendendo que a pessoa pode pegar tranquilamente que tá tudo bem. Eu nunca vi. Essa é mais uma falácia absurda que os defensores da CCB criam para tentar atacar a gente, né? Que faz essa defesa de que a pessoa tem que ser tratada e não extirpada. Eles inventam essa mentira de que andam dizendo aí que pode pecar à vontade. Seus mentirosos. Isso é para ver como o coração de vocês é perverso, porque se passar na cabeça de vocês que pecado de morte não é que o pecado sexual, aliás, não é pecado de morte, é capaz de vocês saírem por aí cometendo todo tipo de absurdo, de atrocidade. Porque é isso que vem na nossa cabeça. Porque nós não pecamos não é por conta de perder a liberdade. Nós não pecamos porque amamos a Deus e não queremos aborrecê-lo. A gente não quer manchá-lo. A gente busca a santificação. Essa diferença é que nós fazemos isso por amor e vocês se restringem por medo. Vocês têm medo de perder a liberdade, vocês têm medo do inferno. Nós não fazemos porque nós amamos a Deus e porque nós sabemos que estamos salvos. Por isso, a gente entrega a nossa vida todos os dias a Jesus Cristo de forma voluntária. Portanto, tem muito argumento aí que é praticamente um espantalho, querendo insinuar que a gente diz que pode pecar à vontade. Não, a gente nunca disse isso. Isso é mentira, isso é enganoso. Você só tem que tratar adequadamente cada pecado, sem mentira, sem engano, sem inventar coisa humana para machucar e às vezes até acabar destruindo vidas. E aí então, no minuto 2 e 10 segundos, até o minuto 2 e 32 segundos do vídeo dela aqui, ela diz o seguinte: a mentalidade está mudando, mas ainda temos um longo trabalho pela frente. Bem, não está mudando coisa nenhuma. Isso não passa de pura bravata, de pura retórica e clichê.
Não está mudando nada, todo mundo sabe disso. E quando eles usam esse argumento de há um longo trabalho pela frente, é um sinal de que não está mudando nada, por isso que eles falam que vai ter um longo trabalho pela frente. Porque sabe que as pessoas não vão ver mudança alguma, vão questionar e já tem a desculpa pronta. Não, é porque isso vai demorar, isso vai levar. Vai demorar porque não está mudando nada. É tópico de 2025, é o mais fresquinho que existe. O pecado de morte está lá. Só olhar, acho que é o tópico 13, 14, o 15, acho que o 17 também. Então eles começam falando do pecado de morte. Tá no começo, tá no meio, tá no final dos tópicos. Deu para perceber que essa é a grande preocupação do Braz. Manter a tal da doutrina da morte firme e atuante. Portanto, esse negócio de que a CCB está mudando, mas temos um longo trabalho pela frente, é uma frase típica de CCBano que finge que a CCB está mudando, mas ela não está mudando coisíssima nenhuma e eles mesmos não fazem a mínima ideia de quando haverá uma mudança. Por isso eles falam há um longo trabalho pela frente, né? Que não passa de pura retórica humana. E aí, no final ela fala: busca Jesus e faça as coisas certas e sua liberdade vai voltar. Deus vai tocar no coração das pessoas lá de cima e tudo vai voltar. Isso aqui não passa de uma frase para a pessoa confiar no acaso e na sorte. Por quê? Existe uma regra? Não. Está contando com o quê? Com a boa vontade humana. E se você conta com a boa vontade humana, você está perdido. Você está lascado. Simples assim. Então ela fala: busque a Jesus, faça as coisas certas e a sua liberdade vai voltar. Ela não pode garantir isso. Fala isso da boca para fora. Nem ela tem esperança de rever a liberdade de volta, porque ela falou que ela não tem e está tudo bem quanto a isso. A própria mulher que está falando isso está sem liberdade e ela não tem perspectiva alguma de ter a liberdade de volta. Mesmo se tiver, o povo na CCB nunca mais vai te olhar da mesma forma. Para eles, você é um pecador de morte. Pessoa de segunda classe, porque não tem nenhum privilégio lá dentro. Não pode chamar hino, não pode testemunhar, jamais será apresentado para nenhum cargo, nem para limpar o banheiro. Você só tem liberdade para dar dinheiro e usar o banheiro. E a ceia, porque agora eles entenderam que não pode pedir a pessoa de tomar a ceia. Mas também não fazem nenhuma questão que você tome. Portanto, irmão, eu chamo você para uma reflexão. Principalmente você que está vivendo a mesma realidade que essa senhora Cássia. Até quando você vai aceitar que homens limitem a misericórdia de Deus na sua vida? Até quando você vai aceitar sentar lá nos últimos bancos da igreja, aceitando um rótulo de pecador de morte, seus filhos e seus parentes vendo você como uma pessoa que não é um exemplo para a família? Até quando você vai aceitar isso? Entenda uma coisa: o véu do templo foi rasgado. Não existe mais nenhuma cadeira de honra e nenhuma cadeira de exclusão diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o sangue de Jesus Cristo te purifica, quem é o ministério da Congregação Cristã no Brasil para dizer que o seu pecado não tem mais perdão? Da onde eles tiraram isso? Não permita, irmão, que o medo de você perder o convívio social, o medo de você estar fora da tradição da sua família, possa fazer com que você seja maltratado, rechaçado e tratado como uma espécie de leproso, irmão. Não faça isso. Principalmente se você tem filhos, se você tem pessoas à sua volta, porque não é nada bom, nem para o convívio na sua família, que você seja um homem sem honra, ou uma mulher considerada suja. Isso não é bom para você, nem para sua vida, nem espiritual, nem sua vida material e moral. Deus não atua em templos que usam doutrinas esdrúxulas, perversões bíblicas para colocar medo e controlar essas almas. Deus não está aí.
existe vida, existe evangelho, existe muita coisa, um convívio social de verdade com pessoas sadias no evangelho, fora desses muros da congregação cristã no Brasil. Saia desse feitiço. Para de defender as algemas que te aprisionam. Jesus te chamou para a liberdade, meu irmão. E essa liberdade não pede conselho para ancião algum. Ela é plena em Jesus Cristo. E se o Filho te liberta, então verdadeiramente sereis livre, inclusive do jugo da congregação cristã no Brasil. Isso é Bíblia. Pense nisso, meu irmão e minha irmã. A porta da graça está aberta e ancião algum tem cadeado para pôr nela. Nem para abrir, nem para fechar, nem para prender. Pense nisso. Seja livre em Jesus Cristo. Não se submeta mais a essa humilhação. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.